Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MacBook Pro 14. Sim, esse computador lindo que tá aqui do lado. A gente vai conversar sobre o design, sobre a qualidade dele, sobre a performance. Será que ele é tudo isso mesmo que falam ou não? A gente também vai falar sobre a experiência do usuário, eu vou contar pra vocês a minha, coisas que eu me adaptei, o que é que eu não me adaptei ainda. A gente também vai falar sobre o custo-benefício desse produto. Vamos começar? Bom, para começar a gente vai falar sobre o design desse produto, que é lindo. A gente pegou esse computador nessa cor cinza, porque eu acho que é uma cor muito bonita. Além disso, se ele tiver algum arranhadinho com o tempo, eu acho que não vai aparecer tanto, porque vai ser quase da cor do alumínio mesmo que ele é feito. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai usando o computador e pode gerar algumas marcas, a cor dá uma certa descoloração, e eu acho que nesse computador isso não vai aparecer tanto. Esse computador é um computador caro, então eu quero que ele dure assim por muitos anos. E quanto melhor ele parecer, melhor. Bom, aí além disso, ele é um computador um pouco mais espesso, um pouquinho mais grosso que o MacBook Air, por exemplo. É um pouquinho mais grosso aqui, a parte da tela também vocês vão ver que é um pouquinho mais grossa. E ele é mais quadradinho assim. Bom, aí aqui no meio da tela ela tem a maçãzinha típica da Apple, que eu acho que é um pouco maior do que nos últimos computadores que eles lançaram. Aqui atrás dele, no fundo, tem, acho que vai dar pra ver, fala MacBook Pro, tá bem aqui no meio. Esses pads para proteger o computador quando você tá colocando, para não deslizar na mesa. E também tem saídas de ar nas laterais e aqui no fundo do computador também. Isso ajuda muito o computador a não esquentar demais enquanto você tá usando. O computador que a gente comprou, ele tem 14 polegadas de tela, o que significa que não é um computador gigante, mas também não é um computador muito pequeno. Eu acho o tamanho perfeito para ser portátil, para você conseguir levar com facilidade para os outros lugares, mas também um tamanho bacana se você só trabalha de casa, tá sempre ali na mesma mesa. A tela não é pequena demais e não é grande demais também. Acho perfeito. Bom, e aí quando você olha do lado esquerdo desse computador, você vai ver algumas entradas. A primeira entrada é a entrada para o carregador desse computador. Ele vem com um carregador específico dele, então a entrada maior que você vai ver é essa. Logo depois você vai ver duas entradas Thunderbolts, que é o mesmo formato que eles usam para o carregador do telefone da Apple, para o iPhone. Ou seja, uma coisa muito boa, porque você consegue carregar esse computador tanto com o carregador próprio dele, mas vamos supor que você foi viajar e esqueceu o computador em casa, você consegue carregar ele usando o mesmo carregador do celular. É um pouco mais lento o processo, mas você consegue fazer isso, que eu acho uma coisa muito boa. Bom, quando você vira o computador para o lado direito, você vai ver uma entrada HDMI, uma outra entrada Thunderbolt, ou seja, você pode carregar o computador de qualquer um dos lados. E uma coisa que me ajuda muito com os vídeos do YouTube, ele tem entrada ali de leitor de cartão de memória. Então você consegue colocar o cartão de memória. Isso ajuda demais para quem edita muitas fotos, para quem edita muitos vídeos. Bom, quando você abre o computador, vocês vão ver a tela dele, que como eu falei, é a tela de 14 polegadas. Não é uma tela, como eu falei, grande demais, mas de forma nenhuma é uma tela pequena. Eu acho que é o suficiente para a maioria das pessoas, o que é uma tela muito boa. Você consegue ver ali na tela uma espécie de recorte no topo da tela que lembra muito o recorte que o próprio iPhone tem. Você consegue ver esse recorte aqui no iPhone e a mesma coisa você consegue ver no computador. Então acho que eles quiseram deixar isso de forma muito distinta para lembrar que realmente aquele é um produto da Apple, assim que você vê. Bom, e aí quando você olha na parte do teclado, você não vê a tela, a barrinha de touch, como eu falei para vocês, mas tem um botãozinho de touch para o computador ler a sua digital e desbloquear a tela. É uma coisa que eu percebi, como eu tenho o Apple Watch, o relógio da Apple, quando eu tô com ele, o computador já desbloqueia na mesma hora, o que eu achei uma coisa boa. Mas o contrário, você pode colocar a sua senha, ou você coloca a sua impressão digital e abre o computador dessa forma. Ele não possui sistema de reconhecimento facial, como o iPhone possui, tá? Acho uma coisa importante falar. Bom, depois disso a gente consegue ver o teclado dele. As teclas são pretas, o fundo dele é preto também. Eu já digitei bastante nesse computador. Tava escrevendo blog post, tava fazendo descrição de produto para minha loja de semijoias, enfim.
Dessa forma, eu digitei muito, muito, muito e achei assim muito confortável de digitar, nada me incomodou. Esse é meu primeiro computador da Apple, então assim, eu ainda tô acostumada com a forma que o Windows funcionava, os comandos são diferentes, até o copiar e colar dele é um pouquinho diferente, a forma de selecionar texto. Então assim, eu tô aprendendo a usar esse computador agora, mas o teclado dele foi super de boa de usar. E usei bastante, inclusive, e achei muito confortável. Bom, além disso, o trackpad dele, que é aquela área que você usa como se fosse o mouse, é muito grande. Dá pra colocar assim, o meu punho fechado lá em cima e ainda sobra espaço. É bem amplo aquela área, o que eu acho que é bem bacana também. Bom, a gente conversou sobre o design, mostrei pra vocês como que é a parte externa do computador. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a performance dele. Bom, agora a gente vai falar sobre a performance desse produto. Bom, o computador que a gente comprou específico, a gente comprou ele com chip M1. Esse chip é... Bom, agora a gente vai falar sobre a performance desse produto. A gente escolheu um computador que é um pouco mais caro. Ele tem o chip M1, que é um chip relativamente novo, mas é um chip que permite com que esse computador funcione de uma forma muito eficaz e muito rápida. Meu marido é programador, então ele precisa de um computador que seja rápido o suficiente para que ele faça o trabalho dele. E além disso, por conta dos vídeos do YouTube, também eu gostaria de ter um computador que fosse rápido para editar os vídeos, para eu conseguir exportar esses vídeos. Enfim, eu queria que o computador fosse rápido, por isso a gente acabou optando por esse. E eu preciso falar que tudo que a gente tentou fazer no computador até agora funcionou super bem. Não só de navegação, de site, de assistir vídeo, como os jogos no computador eles funcionaram super bem. Edição de vídeo tá funcionando super bem. A gente edita bastante foto dos produtos que a gente tem na nossa loja no computador. Tudo correu muito bem, nada travou, nada demorou, foi tudo muito rápido e era isso que a gente estava procurando nesse computador também. Quando a gente está falando da performance, eu acho também importante falar sobre o tipo de tela que esse computador tem. Ele tem uma tela chamada de retina líquida, que permite com que tudo ali de vídeo, de imagem, fique muito nítido, é uma qualidade de imagem assim excelente. Então ele é realmente um computador muito bom para quem faz edição de foto, para quem faz edição de vídeo. Você realmente vê uma diferença na qualidade de imagem que esse computador tem. A câmera dele também é uma câmera muito boa, a qualidade de imagem dela é muito boa, especialmente agora que todo mundo meio que acostumou a fazer muito zoom, muita chamada de vídeo. Ele é um computador que entrega essa qualidade na câmera própria dele. E agora a gente precisa falar também sobre a bateria. Afinal, ele faz essas coisas todas e como é que é a bateria dele? Vale a pena, não vale a pena, tem que carregar toda hora, como é que é? Bom, a bateria desse computador dura muito. O site deles fala que a bateria dele pode durar até 21 horas. Eu não cheguei a usar esse tempo todo, não vou garantir para vocês que funciona. Teve um outro dia, eu tava trabalhando muito na questão da loja, postando os produtos novos no site, colocando as descrições e tal, escrevendo posts para a parte do blog do nosso site. E eu fiquei muito tempo no computador, não cheguei a cronometrar, mas foi muito tempo. E a gente começou a olhar, eu e meu esposo, a bateria para ver se estava perto de acabar, se não estava. E a gente chegou na metade dela, mas não acabou tudo. Então vai depender da forma que você usa o computador, se você provavelmente usa só para navegar na internet, nas redes sociais, ou às vezes para editar foto e tal, pode ser que a bateria dure um pouco mais tempo. Se você usa alguns outros programas, como eu falei, de edição de imagem, ou algo mais pesado, a bateria dele, para jogar videogame, por exemplo, a bateria dele pode durar menos tempo. Se eu não me engano, pelo que eu estava pesquisando, se você está trabalhando ali na edição de vídeos nesse computador, a bateria dele vai durar provavelmente umas 6 a 7 horas. Bom, e uma outra coisa super bacana desse computador é que ele te permite ter acesso aos mesmos arquivos que você tem no seu celular, por exemplo. Então, a Apple tem esse sistema de integração muito bem resolvido. Então, vamos supor que você está no seu bloco de notas no seu celular, você fez as suas anotações lá. Assim que você abre o seu computador, você abre o bloco de notas e você consegue ver as suas atualizações lá. Então, eles fazem isso muito bem. Se você mexe numa foto, se você edita uma foto no Lightroom, por exemplo, usando o computador, e você pega o seu celular, você vai ter acesso àquela foto lá. Então, você consegue ter acesso
aos programas, tanto usando o celular quanto usando o computador. Eu tenho certeza que o iPad deles funciona da mesma forma, de uma forma assim muito simultânea e de uma forma sem barreira, sabe? De uma forma muito fluida. Uma coisa que eu acho importante também falar é sobre o sistema de controle de temperatura desse computador. Como eu falei para vocês, eles têm 3 entradas de ar no computador e no site da Apple eles falam que consegue mover 50% a mais de ar pelo computador, mesmo usando um ventilador de velocidade baixa. Quando você está usando o computador, você não consegue escutar os ventiladores funcionando, aquele barulho que alguns computadores mais antigos possuem, esse não possui. Então você não escuta nada e realmente ele consegue manter tudo geladinho. Se você estiver usando o computador assim, sentado, encostando nas suas coxas, na sua perna, você não vai conseguir sentir o computador aquecendo. O único momento, talvez, que você consiga ouvir esses ventiladores um pouco mais alto ou o computador começar a ficar morninho, sabe? É quando você tá carregando o computador ou talvez, dependendo, se você estiver carregando e editando um vídeo junto ou jogando um jogo de videogame que é muito pesado, sabe? Talvez nesses momentos, mas de forma geral ele consegue manter a temperatura dele mais fria, o que é muito bom e pode prolongar a vida útil desse computador. Bom, agora a gente precisa falar sobre o custo e o benefício desse computador. Esse computador é excelente? É um computador excelente, de design bom, entrega uma performance muito boa, é um produto de qualidade muito boa, mas o preço dele é bem caro. Eu comprei ele aqui nos Estados Unidos, ele começa a ser vendido no site da Apple aqui por $1.599, esse sendo a versão de 16 GB. Mas à medida que você acrescenta algumas coisas, você pode acrescentar memória, por exemplo, o preço do computador sobe. Esse de 32 GB custou $2.659, o que não é um preço barato. Por isso que a gente comprou um aqui para casa para dividir entre 2 pessoas, a gente dividiu o pagamento dele, ele realmente é um computador caro. Mas aí eu fui pesquisar o preço para ver quanto que ele custa no Brasil e eu quase caí da cadeira, só não caí porque eu não tava sentada, gente, porque doeu, viu? Doeu de saber o preço. Enfim, pelo que eu pesquisei, esse computador, o MacBook Pro 14, hoje, no finalzinho de dezembro de 2022, tá saindo a R$23.699, o que é um valor caro, muito caro. Dá pra comprar um carro popular e make dó de saber disso. Ele tá de promoção de R$18.999, mas assim, vou falar que eu fiquei chocada com o preço. Porque aqui nos Estados Unidos eu já acho ele caro, mas é um caro que dá pra, como eu falei, dá pra você parcelar e tal, mas o preço do Brasil, tipo, dói, viu? Mas enfim. Bom, mas vamos supor que você gosta dos produtos da Mac, que você tá afim de comprar um computador da Mac, mas talvez você não precise comprar esse específico. Eu acho que esse modelo específico é para alguém que, primeiro, tá podendo comprar desse valor. Segundo, alguém que realmente vai usar esse computador de uma forma diferente. Então, alguém que seja talvez um programador ou alguém que trabalha muito com edição de vídeo. Esse computador seria muito benéfico para esse público específico. Agora, se você está querendo um computador novo, talvez está procurando um computador da Mac, mas você vai mexer mais, vai navegar pela internet, vai mexer nas redes sociais, vai usar documentos no computador, às vezes apresentação, vai usar para faculdade, ou enfim, para a vida profissional mesmo, mas você não faz edição de fotos ou edição de vídeos, eu acho, até de foto até que dá para fazer. Mas se você não precisa fazer edição de vídeos, ou se você não é programador, talvez você não precisa comprar esse modelo específico, o MacBook Pro. Você pode comprar, por exemplo, o MacBook Air, que ele tá um pouco menos caro, mas ele é um modelo que também é um computador muito bom, se você estiver procurando um computador da Mac. Logo no canal vocês vão ver também a review do fone da Apple e eu vou fazer uma série de vídeos sobre fone de ouvido, de preços diferentes, com propostas diferentes, então se você está interessado nisso, se inscreva no canal que logo tem mais. Um beijo e até a próxima. Tchau!